Hoje nós vamos estudar a nossa Bíblia em casa e eu trouxe para você uma história maravilhosa que Jesus contou quando andava aqui na Terra. E o bom disso é que essas histórias elas foram escritas aqui, na nossa Bíblia. Então a gente pode abrir a Bíblia e a gente pode ler as histórias de Jesus e saber qual o ensinamento que Jesus quer que eu e você tenha nessa vida, né? Então nós vamos ouvir uma história maravilhosa. E sabe, essas histórias ficaram conhecidas como parábolas. Parábola? Mas o que é parábola? Parábola é uma história sobre um episódio diário que Jesus ensinava sobre a importante verdade sobre Deus. Bom, e hoje eu trouxe uma dessa parábola. É a parábola do bom pastor, conhecida também como a parábola da ovelha perdida ou as 100 ovelhas. Então, Jesus, quando ele andava aqui na terra, sempre uma multidão o acompanhava. E nesse dia não foi diferente. Nesse dia, Jesus também estava sendo acompanhado por uma grande multidão. Então, ele olhou aquelas pessoas ao redor dele e ele, então, parou e começou a contar uma história. E ele disse assim, essa história, você pode ver que ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. E ele começou dizendo assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas... Jesus está falando de um homem que tinha 100 ovelhas. Esse homem era um pastor. E esse pastor possuía 100 ovelhas. Esse pastor, ele era muito cuidadoso com as suas ovelhas. E todos os dias, ele levava as suas ovelhas para passear. E sabe, crianças, ele levava as suas ovelhas para um lugar bem bonito, onde tinha árvores, onde tinha uma grama bem verdinha, onde elas pudessem se alimentar de forma bem saudável. Também tinha um riacho que elas podiam beber água fresquinha. E sabe de uma coisa? Esse pastor passava o dia inteiro lá no campo com as suas ovelhinhas. Ele conhecia todas elas e sabia quais eram as ovelhas mais obedientes, quais eram as ovelhas mais levadas. E sabe, ele usava um cajado, tá vendo? Um cajado, sabe para quê? Para poder orientar, guiar as suas ovelhinhas. E quando uma delas queria se desviar, olha, o pastor vinha lá e catava a ovelhinha para perto dele, com seu cajado. Ele era muito cuidadoso. E ele ficava ali atento, vendo que ovelhinha estava se desviando, porque ele não queria que elas se machucassem. Bom, mas ao final da tarde, o que ele fazia? Ele chamava as suas ovelhinhas. Ele chamava porque tinha que levá-las para o curral, para passar a noite ali, fora de perigo. Então ele chamava elas e elas iam acompanhando o seu pastor. E sabe o que é engraçado? Que essas ovelhinhas, elas conheciam a voz do seu pastor. Ela não ia atrás de qualquer pastor, não. Ela conhecia a voz do seu pastor. O pastor amava as suas ovelhinhas. Sabe, crianças? Jesus é o nosso bom pastor. Ele conhece a mim e ele conhece a você. Ele sabe o seu nome e ele quer cuidar de você. Então, você está ouvindo a voz do seu pastor? Quando o pastor chegava lá no curral, ele fazia a contagem das suas ovelhas. E ele contava uma a uma para ver se todas estavam ali. Porque ele só fechava a porta quando todas já estavam ali. E ele começava a fazer a contagem. E ele contava
1, 2, 3, 45, 46, 59, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ué, cadê a ovelha número 100? Ah, a ovelha número 100 não estava ali, só tinha 99. O que será que deve ter acontecido com aquela ovelha? Vocês acham que o pastor deixou para lá e foi dormir? Não. O pastor colocou as 99 ovelhas dentro do curral, fechou a porta e foi à procura da outra ovelhinha. Ele estava muito preocupado com aquela ovelhinha. O que será que aconteceu com ela? O pastor então subiu montanha, desceu montanha e ele olhava atento para ver se via a sua ovelhinha e começava a chamar: ovelhinha, ovelhinha, onde está você, ovelhinha? E a ovelhinha não conseguia responder ainda. E ele continuou diligentemente a procurar a ovelhinha. Ovelhinha, ovelhinha, não se preocupe, eu vou te encontrar. Você já se perdeu? No shopping, no mercado ou talvez na praia? Então, qual foi o seu sentimento? Você ficou assustado e ficou com medo? Ainda bem que sempre tem alguém te procurando. E na nossa história aqui também não era diferente. O pastor também ficou procurando pela sua ovelhinha. Eu imagino que aquela ovelhinha estava muito assustada e com muito medo. Mas ele continuou procurando e chamando: ovelhinha, onde está você, ovelhinha? Então a ovelhinha ouviu a voz do seu pastor e, muito tímida, ela começou a falar: mé, mé. O pastor parou, ouviu aquele som bem fraquinho e começou a procurar de onde vinha aquele som. E ele foi seguindo, e a ovelhinha mé, mé. E ele seguiu, até que ele encontrou a ovelhinha. Coitadinha, a ovelhinha estava presa entre as árvores, nas pedras, toda machucada. O pastor olhou para a ovelhinha e falou: não se preocupe, eu vou tirar você daí, eu vou levar você para casa. E imediatamente o pastor pegou a ovelhinha no colo e levou a ovelhinha nos seus braços até o aprisco onde estavam outras ovelhinhas. E quando ele chegou lá, crianças, ele pegou, passou remédio nas feridas daquela ovelhinha. Ela estava machucadinha, ela estava assustada, ela estava com medo porque ela estava perdida. Mas aquele pastor abraçou aquela ovelhinha, cuidou das feridas da ovelhinha, colocou remédio e depois ficou ali observando a ovelhinha entre as outras. Ficou cuidadosamente cuidando daquela ovelhinha. Crianças, Jesus estava ensinando que o pastor era ele mesmo. Jesus é o nosso bom pastor. E que as ovelhas somos nós, que precisamos de cuidado, precisamos estar juntinho dele. A Bíblia diz em João 10:15, eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, criança, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Porque antigamente nós éramos pecadores. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Então, Jesus veio e derramou seu sangue, morrendo na cruz para salvar a mim e a você. Bom, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir a porta do nosso coração quando Jesus bater e recebê-lo como nosso Salvador. Então, Jesus entra
no nosso coração. E assim Ele vai ser o nosso bom pastor. Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Amém? Bom, então nós vamos aprender agora um versículo que fala sobre isso. Está lá em João, capítulo 10, versículo 11. Vamos botar na nossa caixinha da sabedoria esse versículo? E diz assim o versículo: eu sou o bom pastor. Eu, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Você pode ficar falando isso na sua mente. E pode falar para quem tiver, para algum amiguinho, para a mamãe, para o papai, dizendo: Jesus é o meu bom pastor. Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim. E agora eu quero que Ele more comigo no meu coração. Amém? Bom, agora nós vamos ouvir uma musiquinha, né? Um cântico que fala sobre esse Jesus cuidadoso. Esse Jesus que é o nosso bom pastor. Pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Vamos cantar junto, crianças? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, 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 com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Amém! Bom saber, não é mesmo? Que o bom pastor é Jesus Cristo e que nós vamos estar sempre andando com Jesus Cristo para que nenhum mal nos aconteça, para que a gente não se desvie do seu caminho. Bom, vamos agora fechar os nossos olhinhos, vamos orar com a menina? Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso bom pastor. Nos ajude a sermos crianças obedientes e que a gente possa estar sempre andando nos seus caminhos. Obrigada por ter morrido na cruz para salvar os meus pecados. É no Teu nome, Jesus, que nós choramos. Amém. Amém, não é? Então, queridos, até a próxima parábola de Jesus. Um beijo da tia Lucy e fique com Deus.